Essa aula está sendo gravada, por isso eu desativei o vídeo de todos, né? Se alguém for ativar, então saiba que está sendo gravado. Ok? Opa, não, está me ouvindo, né? Eu ativei o microfone, agora que eu vi. Todo mundo me ouvindo bem, né? Achei que eu estava falando sozinho aqui, sem microfone. Vamos começar? Falta chegar algumas pessoas ainda, mas horário é horário, né? Então a gente precisa começar dentro do horário programado. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, o áudio está bom. Tá bom, então. Obrigado, Bárbara. Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aí a apostila. Para a gente ir passando em cima dela, né? Ela está disponível já também. Hoje nós vamos fazer a sessão 2.3 e a 2.4. E ela está disponível já lá no AVA para vocês, né? Já estava no AVA, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Podem baixar lá depois. Então, nessa sessão 2.3, pessoal, a gente vai falar sobre planejamento financeiro de curto prazo, né? O que é um planejamento financeiro de curto prazo? E o que é um planejamento financeiro de longo prazo, né? Bem, quando a gente fala em um planejamento financeiro de longo prazo, que não é o nosso foco aqui, mas para a gente poder falar sobre ele, nós estamos falando de um projeto, né? E a gente vai estudar isso mais detalhadamente na disciplina de análise de investimento e fontes de financiamento. Mas aí nós temos um projeto, vamos desenvolver um projeto para 5 anos, e aí nós vamos fazer o planejamento financeiro desse projeto. Quando a gente fala de planejamento financeiro de curto prazo, aí a gente trabalha num horizonte mais próximo, né? Então, vou planejar o ano seguinte, por exemplo. Então, eu construo o meu planejamento financeiro, né? Todas as minhas perspectivas de entradas, todas as minhas perspectivas de saídas, né? De desembolsos, para poder ver qual que é a minha situação financeira dentro de um dado período. Vai ter falta de recurso, vai faltar dinheiro, né? Se faltar, então, o que eu vou fazer? Onde que eu vou buscar esse dinheiro? Como eu já falei para vocês, até na outra disciplina, né, pessoal do segundo período, quando eu busco dinheiro previamente, né, quando eu sinto que vai ter uma falta de recurso, e aí eu busco esse recurso previamente, ele sai mais barato do que na hora, né? Se você tem tempo para poder negociar, para poder buscar com antecipação, né, para verificar várias linhas, você consegue um recurso melhor. E aí o planejamento é para isso, para poder você não ser pego de surpresa, né? Você não pode não pode chegar num dado dia, hoje eu não posso pagar meu fornecedor porque eu não tenho dinheiro. Isso não pode acontecer. Ou hoje eu não posso pagar minha folha de salários porque não tem dinheiro. O planejamento financeiro, então, ele visa isso, né? Então, nada mais é que a gente está falando aí da construção de um fluxo de caixa. E aí, a construção do fluxo de caixa em si, eu vou dar uma passada, mas a gente volta a falar nisso depois. O pessoal do quarto período até já viu isso na disciplina de capital de giro. O pessoal do segundo vai ver, por coincidência, amanhã. Né? A gente fala sobre isso amanhã. Mas depois a gente volta aqui na sessão 2.4 e dá uma repassada, dá uma relembrada no fluxo de caixa. Agora a gente não vai fazer não. Mas se a gente fala de planejamento financeiro de curto prazo, então a gente parte de um fluxo de caixa, né? Então eu construo ele para um universo de 12 meses. Então eu construí o meu planejamento, minha previsão de caixa, de fluxo de caixa, para o ano de 2020, por exemplo. Então tem lá todas as minhas perspectivas de entradas e saídas de recurso nos meses janeiro, fevereiro, março, até dezembro. E depois eu vou acompanhando para ver como que aquilo está se realizando, né? Porque eu tenho uma previsão de saldo final de caixa, de quanto que eu vou terminar no final do mês, sobrando, né? Não pode faltar. Sobrando, se faltar, eu vou buscar um recurso no banco. E aí eu vou acompanhando mês a mês se isso está acontecendo, para não ter nenhuma surpresa, né? Se por acaso aconteceu um imprevisto, como agora, né? Foi construído no final do ano passado para as empresas os seus fluxos de caixa. E agora está sendo tudo reconstruído quase que diariamente, né? Reprogramado, revisto, uma série de ações sendo conduzidas pelas empresas de uma forma geral, né? A gente tem quedas, na grande maioria de negócios, né? Tem quedas absurdas, empresas fechadas, linhas de produção parada,
Isso muda todo o planejamento que foi feito, né? É replanejar o tempo todo. E aí, no fluxo de caixa, então, quando eu construo ele para um universo aí, né, uma previsão para um universo aí de 12 meses, depois eu vou acompanhando isso também, vou quebrando ele em universos menores, né? Então, primeiro eu construía o meu fluxo, a minha previsão de entradas e saídas do ano todo, né? No final do ano passado, nós construímos o fluxo de caixa da nossa empresa com base no orçamento, né? O orçamento precede o fluxo de caixa. Então, eu construí o orçamento da empresa, e aí, com base nesse orçamento, eu construí o fluxo de caixa conhecendo a empresa, né? A forma da empresa. Então, eu sei qual que é o prazo de recebimento médio que eu tenho, prazo de pagamento médio, uma série de fatores. Eu caso o orçamento com esse conhecimento e construo a previsão de fluxo de caixa para os 12 meses. Mas depois eu vou acompanhando isso também, né? Então, ao início de cada mês, a gente vai construindo a previsão diária, o fluxo de caixa diário. Então, nós temos um horizonte ali anualizado, né? Então, tem janeiro, fevereiro até dezembro, construir para os 12 meses. Aí eu tenho uma perspectiva, eu comecei o ano com tanto, a minha perspectiva de terminar o ano com tanto, e aí a gente vai construindo ao longo do ano, né? O que é chamado no financeiro de forecast, ou seja, em janeiro eu tenho previsto para o ano inteiro. Quando chegar fevereiro, o mês de janeiro já foi. Então eu substituo aquele previsto pelo realizado, pelo que realmente aconteceu, de fato aconteceu. E mantenho o previsto para os outros meses. Aí terminou o mês de fevereiro, de março. Eu substituo então janeiro, fevereiro, março pelo que aconteceu e continuo com a minha previsão para o resto do ano. Isso é o forecast. Para poder ver se continua dentro de um planejamento bacana ou se eu preciso mudar alguma coisa. E no dia a dia, então, ao início de cada mês, eu construo o meu fluxo diário, né? Então, de acordo com a minha previsão de contas a receber, de clientes a receber, né? De vendas, no caso de vendas à vista, e de acordo com a minha previsão de pagamento, que eu já tenho de contas a pagar, de fornecedores, de salários, de tributos, eu vou construindo dia a dia, até para eu ver se eu vou ter um desencaixe num dado momento do meu mês. E que decisão que eu vou tomar, né? De repente, no dia que eu vou pagar a folha, vai faltar recurso. E aí eu tenho uma aplicação financeira, por exemplo. Aí eu já decido logo no início do mês, o que eu vou fazer nesse dia? Eu vou sacar da minha aplicação para poder completar, ou eu vou usar uma conta garantida, né? Que eu já falei para vocês que é similar a um cheque especial aí de pessoa física. E aí vai se acompanhando isso dia a dia, né? De repente um cliente que era para pagar e não pagou. Isso muda todo o meu planejamento para o resto do mês, né? E aí, então, isso é um planejamento financeiro de curto prazo. Eu desenhar a minha previsão financeira e acompanhar essa previsão financeira dentro de um horizonte mais próximo, né, de realização mais próximo. Então, a gente está trabalhando aí com o horizonte do ano seguinte, por exemplo, do ano atual, na verdade. Então, quando chegar lá para setembro, outubro de 2020, as empresas começam a construção do seu planejamento para 2021. Ali, então, elas constroem o seu orçamento, né, com base nas premissas comerciais, na disciplina de planejamento financeiro orçamentário, a gente vai trabalhar isso daí, vai entender isso melhor, né, mas o orçamento ele começa sempre pelo planejamento de vendas, pelo planejamento comercial, e a partir daí, então, eu tenho minha perspectiva de crescimento de tanto em vendas. E aí vem com custos de despesas e chego no norte para a empresa. Construído essa expectativa, então, né, o orçamento, a gente parte para a construção do fluxo de caixa. Construído o fluxo de caixa, não estou falando agora, né, no final de 2020, a gente planejando 2021, construído o fluxo de caixa, ele passa a ser, juntamente com o meu orçamento, as peças que vão me direcionar, me dirigir, né, me mostrar para que caminho estou indo na empresa. Então, mês após mês, eu vou construindo forecast e vendo para onde a minha empresa está indo do ponto de vista de caixa, né? Se eu vou chegar mesmo com o saldo que eu planejei ao final do ano, ou maior, ou menor, ou acontecer alguma coisa, né? Tive uma queda no meu faturamento de 80%, e isso muda todo o meu planejamento, o que eu vou fazer? Né? Então, vamos ao banco, vamos tomar um recurso, vamos recompor esse problema aí que teve, para poder garantir o quê? Garantir a liquidez da empresa, né? Garantir que a empresa consiga pagar todos os compromissos que a empresa assumiu.
né? Os compromissos assumidos, ele precisa ser honrado, né? Ele precisa ser quitado. Não pagamento de contas vai encerrar, né? Ou vai pausar o fornecimento de uma série de serviços, né? Não pagamento de fornecedores, o cara não me entrega, como eu já disse, de aluguel posso ser despejado, de funcionários, né? Eles vão buscar alguma outra alternativa, vão deixar a empresa. Então, a gente precisa estar previamente com isso em mão. Planejamento financeiro de curto prazo, então, é isso, eu tenho um fluxo de caixa, né, onde eu tenho ali os 12 meses do ano, e eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, tá? Para ficar mais claro. Eu tenho ali os 12 meses do ano, e aí eu vou acompanhando isso de maneira diária. Então, ao início de cada mês, eu construo o meu planejamento, eu tenho o meu fluxo diário. Eu acompanho ele dentro do mês diariamente. Então, dia 1º de abril, tá, qual que é o meu saldo inicial? Tanto. Qual que é a minha expectativa de receita? De receita não, de entradas, de recursos, de recebimentos. Tanto. O que eu tenho de compromisso a pagar nesse dia? Tanto. Então, qual vai ser meu saldo? Dia 2. Então, meu saldo final do dia 1 passa a ser o saldo inicial do dia 2. Expectativas de recebimento, tanto. Compromissos para serem quitados naquele dia, data, tanto. E assim a gente constrói para o mês todo, diário. Então, eu tenho um universo de 12 meses, né? Trazendo por mês, e dentro de cada mês eu tenho um universo de acompanhamento diário. E essa gestão, ela é diária, né? Eu preciso acompanhar se o que eu planejei está acontecendo ou não. Porque pode surgir uma despesa inesperada, né? Pode surgir um compromisso que não estava ali previsto, eu posso ter problema com atraso de clientes, né? Cliente que não atrasava e de repente começou a atrasar. E tudo isso pode fazer com que eu mude a minha estratégia, né? Pode fazer que talvez eu precise buscar um recurso para poder continuar mantendo a liquidez da empresa. Tranquilo? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo de um fluxo de caixa, e aí a gente, quem tiver, né, alguma dúvida aí, coloca, mas só para ilustrar um pouco do que eu estava falando. Isso aqui é um exemplo de um fluxo de caixa, então, de um planejamento feito mensalizado, né? Aqui eu tenho o saldo inicial, então, no final do ano. Aqui está como exemplo 2018 e aí 2019 aqui, né? Já poderia ser 2019 aqui e aqui já ser o 2020. Opa. Só para trazer para mais recente, né? Então, isso aqui é um fluxo de caixa, pessoal. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas então eu tenho as minhas expectativas de recebimento, né? Baseado no conhecimento que eu tenho da empresa e no orçamento. E eu tenho as expectativas de pagamentos, né? Os recebimentos que eu estou chamando aqui de entradas. Isso aqui é apenas um modelo, tá? Não é que tem que ser assim. Então, aqui eu tenho a expectativa de entradas, de recebimentos, e aqui eu tenho a expectativa de saída, de pagamento. E aí, a diferença entre o que eu recebi e o que eu paguei, um menos o outro, esse cara menos esse cara, me dá esse cara aqui que é chamado geração de caixa operacional. O que é isso? É o que é a minha operação, o que eu recebi, né, que foi proveniente da minha operação. Então, eu vendo produtos. O que eu recebi das vendas desses produtos, eu presto serviço. O que eu recebi da prestação desse serviço, menos o que eu paguei para fazer essa operação funcionar, né? Seja a compra da mercadoria para revenda, seja salário pessoal. Então, a geração de caixa operacional é tudo que eu recebi proveniente da operação, menos tudo que eu paguei para manter a operação. E aí, além disso, a empresa tem outros desembolsos, né, ou outros recebimentos. Então, por exemplo, empréstimo, amortização de empréstimo. Considerando que a empresa, né, fez o empréstimo e ela tem que devolver. Os juros sobre esse empréstimo, ele está em cima aqui, né? Ele vem antes da geração de caixa operacional, ele vem aqui nas saídas. Mas a devolução do principal, a amortização, que a gente já falou sobre isso aí umas 2 aulas atrás, é uma saída que não entra aqui antes da geração de caixa operacional. Então, tem a amortização de empréstimo. A empresa investe, esses investimentos também são saídas de recurso. A empresa paga dividendos.
Então, depois que eu pego tudo que eu recebi, proveniente da operação, menos tudo que eu paguei da operação, mais o empréstimo, né? Mais o serviço da dívida, que é chamado amortização do empréstimo, os investimentos que a empresa faz, os dividendos que a empresa paga aos acionistas, aí sobra o saldo de caixa. Se porventura, em um dado momento, isso me der negativo, que está dando aqui, olha, aqui quando eu pego então, nesse exemplo aqui, essa empresa começou o mês de fevereiro com 15 mil ou 15 milhões, né? Depende da hora que quiser ler aí, vamos considerar mil. 15.239, ela recebeu 20 mil, ela pagou 18 mil, e aí ela pagou mais 1.800 aqui de amortização de empréstimo, investiu 6 mil e pagou 5 mil de dividendos. No final, faltou dinheiro, né? Está negativo esse número aqui, olha. Vou até botar ele negativo para poder... Pior que a hora que eu mexer aqui, isso vai mudar, que ele gera aleatoriamente esses números. Vamos ver se ele gera Ah, não, mas isso aqui manteve. Então, olha só, faltou dinheiro. Se faltou dinheiro, eu tenho uma necessidade de capital, né? Para poder manter a minha empresa rodando, eu preciso buscar recurso, vai faltar recurso. Tá claro? Isso aqui é fazer um planejamento financeiro de curto prazo, tá? Eu só coloquei aqui 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março, como exemplo, só para ilustrar. Mas quando eu construo esse fluxo de caixa, eu construo para um horizonte de 12 meses, tá? Ele é construído, então, normalmente ao final do ano, projetado para o ano seguinte. E depois, diariamente, eu vou acompanhando, eu vou tendo um fluxo, me dando dia a dia o que eu tenho de previsão de receita, de recebimento. Aí não precisa ser por categoria, igual está aqui, aí só vem os totais. Então, seria algo do tipo, só para a gente criar aqui um exemplo, né? A gente está em abril. Então, eu vou ter aqui 1 de abril, 2 de abril, e aí vamos ter os 30 dias do mês de abril, não vou fazer tudo aqui não. Então, tem saldo inicial, recebimentos, pagamentos, saldo final. E aí, diariamente, a gente vai acompanhando essa história aqui, né? Então, no dia 1º de abril eu tinha 15 mil. Tem uma previsão de receber 8 mil. Nesse dia aqui eu tenho que pagar 5 mil. Então, o meu saldo final é o que eu tenho aqui de 5 mil, mais os 15 mil que eu tinha, mais o que eu recebi, menos o que eu paguei. Então, eu termino com 18 mil minha previsão. Começo o dia 2 com 18 mil e por aí vai. À medida que para construir um planejamento, ou o meu sistema me dá isso, ou se o meu sistema não me der, eu construo no Excel que eu estou fazendo aqui. Então, chegou no dia 5, por exemplo, né? Digamos que nesse intervalo aqui eu não tenho nada. Só para facilitar aqui. Aí chegou no dia 5, eu tenho que pagar a folha da empresa. E aí a folha eu tenho para receber 12 mil, e aí eu tenho que pagar a folha da empresa, que é de 35 mil. Nesse dia aqui eu estou ficando negativo, né? E aí, continuando, deixa eu botar isso aqui. Continuando, né? Digamos que no outro dia eu tenho para receber 2 mil, e para pagar não tem nada não, mas aí chegou no dia 7, eu tinha 3 mil para receber, mas tinha que pagar o FGTS, lá deu 5 mil, por exemplo, e outras coisas que eu tinha para pagar. Mas aí lá no dia, não tem nada, dia 8, aí lá no dia 10 eu tenho para receber de um grande cliente meu 50 mil. E aí tem para pagar aqui 3.500. Então eu fiquei negativo por uns dias na minha previsão. E lá no final do mês eu ia terminar com 41.500, como eu tinha previsto, né? Vamos imaginar que isso aqui fosse o dia 30 do 4. Então, eu tinha previsto que lá no final do mês, no último dia do mês, eu ia terminar o meu saldo com 41 mil ou algo próximo disso. Eu termino com isso. Mas, num dado momento do mês, eu fiquei negativo. Precisei usar a conta garantida. E aí eu vou tomar a decisão. O que eu vou fazer? Como que eu vou
pagar essa diferença aqui que vai faltar. Deixar de pagar o compromisso assumido, eu não vou poder deixar. Então, eu vou pagar isso usando a conta garantida, né? Eu vou pagar isso, eu vou tomar um empréstimo só para isso, aí eu tenho uma aplicação financeira, eu vou sacar. Aí são decisões, né, que são tomadas mês a mês, dia a dia, no momento lá. Mas isso aqui, então, né, o fluxo de caixa previsto aí para o ano todo, mais o fluxo diário, isso aqui é o meu planejamento financeiro de curto prazo. Tá ok? Luiz, nessa planeta nova não tá não, Luiz, mas eu disponibilizo ela lá, tá? Na verdade não tá não, mas eu disponibilizo ela lá, com esses valores de exemplo aqui. E depois, se alguém quiser até, né, adotar, dar uma mexida, alguma coisa e adotar nas suas empresas, fiquem à vontade, podem usá-la. Tranquilo, pessoal? Acho que está tranquilo, né? Isso, então, é um planejamento financeiro de curto prazo, tá? Na apostila aí, né, tem algumas definições, mas para a gente poder fechar isso daí, uma boa gestão financeira garante a saúde da empresa, né? E também a tranquilidade de quem está fazendo essa gestão, mantendo a liquidez, os compromissos são honrados em dia, além de ampliar os lucros sobre os investimentos, ok? E eu tinha colocado também aí controle e análise de estoque, né? Para falar a verdade, eu não sei nem por que eu coloquei isso aqui na parte de planejamento de curto prazo, né? É óbvio que tem uma relação, porque a gente falou, né, no caso do pessoal do segundo período, a gente falou semana passada da importância que o estoque tem na necessidade de capital de giro, né? Aliás, foi aqui também, acho que a gente falou aqui também nessa disciplina. Então, eu tenho algumas coisas que aumentam ou que reduzem a necessidade de capital de giro. E uma delas é o estoque. Mas eu realmente, quando eu planejei esse conteúdo aqui, eu não me recordo porque eu tinha colocado isso daqui, estou sendo bem sincero com vocês, e depois eu vou reposicionar isso daqui para um outro lado, né? No fluxo de caixa, na gestão da necessidade de capital de giro, eu tenho que olhar para o estoque. Quando eu estou fazendo um planejamento financeiro de curto prazo, eu posso até apontar para o estoque se de repente eu percebo, quando eu construo isso daqui, olha só, então eu construo isso daqui e vejo que o meu caixa está ficando negativo. E aí, meus fornecedores de matéria-prima, eu estou pagando valor, em média aqui, eu estou pagando para eles 2.300, mas o meu consumo é de 1.200. Então, eu vou olhar se por acaso eu não estou comprando demais, eu não estou com estoque demais. Né? Ao passo que eu estou com estoque em excesso, eu estou ficando negativo pagando juros. Aí sim eu aponto, né, lá para a minha gestão do estoque. Mas no planejamento financeiro de curto prazo mesmo, o nosso grande foco é esse cara aqui, a construção e o acompanhamento do fluxo de caixa. Ok? Tá aí, eu vou disponibilizar esse modelinho lá para vocês então, nessa planilhinha lá para vocês então. Deixa eu até salvar com essa alteração que eu fiz aqui. Pessoal do segundo período, amanhã a gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? Nossa aula de amanhã é sobre isso. Deixa eu ver onde eu vou salvar esse bichinho aqui. Deixa aqui mesmo, depois eu organizo ele. Tranquilo, galera? Era isso aqui, então, nessa primeira parte de planejamento financeiro de curto prazo, tá? E aí, tem lá no pós-aula dessa unidade, né? Para vocês elaborarem seus planejamentos financeiros pessoal para o restante desse ano. Podem usar como exemplo essa planilha aí que o Luiz pediu, né, para disponibilizar, eu vou disponibilizar no Ava. Podem usar para vocês construírem o seu planejamento financeiro pessoal, né? Lá em cima, onde está recebimento à vista, recebimento a prazo, clientes a prazo, clientes à vista, você vai colocar seu salário e outros rendimentos se tiver, né? Em saída, você vai colocar todos os seus compromissos assumidos, né? Então, tem a mensalidade, tem isso, tem aquilo, para poder ver qual que é a sua situação mês a mês, como é que você vai terminar aí, qual que é a expectativa para você terminar seu ano, tá?
Ah, não, peraí, eu estava falando, mas eu estava mostrando. Onde que eu vi? É porque eu estou aqui, ó, já. Então, elaborar o seu orçamento, o seu planejamento financeiro pessoal. O que eu estava falando para vocês era do estoque. Eu achei que estava mostrando para vocês, e eu estava mostrando a planilha, isso aqui que eu tinha posto aqui. Os exercícios, então, elaborar seu planejamento financeiro pessoal, né? É uma, assim, não vale ponto, não tem nada disso, obviamente, não tem que apresentar, não tem que me mandar isso para vocês. E tem um artigo também para vocês depois dar uma olhada, dar uma lida nele aí, sobre planejamento financeiro de curto prazo, né? Fala um pouquinho, ele tem um foco em empresas supermercadistas, mas ele vem com uma base conceitual bacana, que dá para agregar um pouco mais aí. Beleza? E aí, continuando, então, deixa eu só ver. Está aparecendo a apostila, né, agora? Muito bem. Agora, vamos, para a gente fechar essa unidade 2 aí, vamos falar sobre controles financeiros, pessoal. Sobre controles internos, né, sugeridos aí para as organizações. Isso aqui tem uma grande importância e, obviamente, em grandes organizações, isso funciona de uma maneira bem mais, como é que fala? Enfim, já está na rotina, já está no dia a dia, já é um negócio natural. Em pequenas empresas, né, empresas familiares, empresas que muitas das vezes a gestão é familiar, não é uma gestão profissionalizada, isso aqui costuma ser um ponto fraco, né? E esse ponto fraco, a ausência de controles como esse, levam né, ao desconhecimento da realidade da empresa, no primeiro ponto, mas muitas das vezes abre oportunidade para desvios, para fraudes, né, para roubos, porque se você não tem um controle implementado, vai ter uma mentezinha pensante lá buscando uma forma de desviar recurso da empresa, né? Então isso é comum, muito comum, isso bem implementado e controles muito maior que esse, né? Como eu disse, em grandes empresas, né? As empresas possuem, inclusive, setores de auditoria interna, que vão lá validar esses controles, que vão propor melhorias nesses controles, né? São empresas que passam por auditorias externas também, que vão validar, vão medir esses controles, mas na pequena empresa, na empresa familiar, muitas das vezes não se tem isso, né? E aí acaba abrindo brechas. Bem, cada empresa tem suas particularidades, né? Tem processos e riscos, vão variar de empresa a empresa. Aqui são algumas sugestões de alguns controles básicos, então, né? Para a empresa, que cabe nas empresas, né? De ser adotado nas empresas. Um deles é o controle de caixa, né? O que é o controle de caixa? É ter um registro diário, né? E aí isso vai se dar via sistema. Normalmente a empresa vai ter um sistema de informação, mas se não tem, vai se dar no livro caixa mesmo, ou vai se fazer numa planilha Excel. Mas é importante ter o registro, né? De uma forma ou de outra, ter o registro e ter o acompanhamento desse registro. Porque é ali que eu vou registrar, então, como que eu abri meu dia, né? Qual que era o saldo que eu tinha? O que eu recebi de venda à vista? O que eu paguei em espécie? Aqui eu estou falando só do caixa da tesouraria, tá? Estou falando só do dinheiro, só de espécie mesmo, de recurso em espécie mesmo. E qual que é o meu saldo final? Isso aqui é igual um caixa de banco, né? O camarada, quando senta ali no caixa do banco de manhã, ele abre o caixa dele e no final do dia ele não vai para casa sem fechar. Em tudo que ele movimentou durante o dia, no final do dia ele vai fechar, pegar, tá, quanto que eu tenho em dinheiro em espécie aqui? 1, 2, 3, pá, bateu com o sistema? Bateu, ok. Se não bateu, tem que se identificar que diferença que é essa, né? Ela tem que ser apurada no mesmo dia, não pode deixar acumular, não pode abrir amanhã se existe um problema hoje. Então ela tem que ser identificada. Esse problema foi porque foi um erro de lançamento. Eu tinha que ter registrado uma saída aqui, eu registrei foi uma entrada, ou vice-versa. Não, né? Eventualmente o problema pode ser pior, algum desvio mesmo, ou voltou um troco errado, enfim, são alguns motivos, mas a conferência do caixa tem que ser diária, né? E aí o controle de caixa, ele vai dar informações para poder
confrontar o que foi depositado nas contas da empresa, né? Então, eu tenho ali um movimento em espécie, né? Trabalho recebendo um grande volume em espécie. Obviamente que num dado momento eu vou pegar esse volume em espécie, ou o excesso, né? Vou manter um pouco no caixa da empresa para pagar de pequenas despesas, mas eu vou pegar aquele excesso de recurso em espécie e vou depositar numa das contas que a empresa mantém nos bancos, né? E aí, esse depósito vai ter que estar registrado, ou seja, toda e qualquer saída de dinheiro, saída de recurso, tem que estar registrado, né? Então, eu tenho que ter o controle do que eu depositei, e que esse depósito ocorreu na conta da empresa, foi um depósito numa das contas da empresa, controlar e acompanhar despesas que são pagas ali em espécie, né? E, por que não, eles fornecem dados para elaboração do fluxo de caixa, a partir do controle de caixa. E aí, um exemplo simples, tá, pessoal, para isso daí, está aqui, olha. É uma empresa fictícia, né, XYZ Comércio Limitada, e aí o controle de caixa dela. Então, aqui está diário. Então, saldo inicial no dia. Essa empresa tinha 10.599,9. Aí, vendas à vista, 1.650. Então, o saldo dela foi para 12.249. Aí, ela pagou um chaveiro, R$135. Um funcionário vai viajar e pegou um adiantamento de despesas de viagem, foi R$500. E aí, ela depositou, né, um excesso, para não ficar com muito dinheiro no caixa, no cofre da tesouraria, depositou na conta da empresa. Então, vai tendo um registro diário disso daqui. Como eu disse, a empresa tem um sistema de informação que geralmente faz isso. Mas se não tiver, né, precisa ter uma forma de garantir esses registros, né? Pequenas empresas aí, enfim, tem que ter uma forma de garantir esse registro. Tudo isso com documento, né? Aqui eu coloquei, por medida de segurança, sugere-se manter grande... Peraí, está errado esse negócio meu. Sugere-se não... Está errado aqui, faltou um negocinho aqui. Não... manter grandes volumes de dinheiro e cheque no caixa, né? Tem o excesso, deposita, no final do dia, né? Num dado momento, deposita, mantém o mínimo necessário, ok? Bem, um outro não está escrito aqui, mas uma outra medida de segurança, pessoal, que às vezes é prática também em pequenas empresas, empresas familiares, é o famoso caixa 2. Não se deve trabalhar com caixa 2, né? Primeiro que é ilegal você trabalhar com caixa 2, né? De uma forma ou de outra, você ou vai estar esfriando, esquentando dinheiro, você vai estar deixando de declarar, é ilegal. Segundo, você abre uma oportunidade para a empresa ser lesada. A partir do momento que você tem um caixa 2, você abre uma oportunidade para a empresa ser lesada, né? Porque você faz movimentos sem ter registros. Tudo que é registrado, então no final do mês nós vamos conferir o caixa, vamos mandar para a contabilidade. Para cada evento desse daqui eu tenho que ter um documento. Então, vendas à vista, está aqui as notas fiscais que eu tirei, referente a essas vendas. Paguei o chaveiro, não, está aqui a nota do chaveiro. Adiantamento de despesas viárias, não, está aqui, o cara voltou de viagem 2 dias depois e apresentou as notinhas. Depósito, não, está lá no extrato do meu banco, né? Tá, o comprovante aqui está lá no extrato do meu banco. Então, não trabalhem com caixa 2, né? Não trabalhem com caixa 2. Além de ser ilegal, você cria uma fragilidade para a empresa. Vamos pegar aqui, né? Eu nunca trabalhei em empresa de engenharia, nada desse tipo não, mas todos nós convivemos bastante com esse assunto aí nos últimos anos, né? Com a Operação Lava Jato. Que tinha empresa que tinha até um setor, era até estruturado, né? Tinha setores só para cuidar de propina para políticos, enfim. Pensa uma situação dessa aí. O que a empresa abre de possibilidade dela ser lesada pelos seus funcionários. Porque a partir do momento que ela vai lá, né, corromper um ente público, ela manda o funcionário seu fazer isso, esse cara chega, negocia uma determinada propina, né, é algo que não tem nota fiscal, obviamente, que não tem nenhum documento que comprova, e ele negociou, vai pagar 100 dinheiros lá por algum motivo, né, de algo que não é legal.
E dentro da empresa ele falou, olha, eu fechei com ele em 120. Então o próprio cara já cria condição, a própria empresa já cria condição para o cara fazer desvio dela, né? Eu conversava sábado agora com um advogado, esse cara foi diretor jurídico de uma empresa de construção. E aí, ele até falava alguma coisa sobre isso, a gente conversava sobre isso, né? E aí ele até deu um exemplo de um caso da empresa que ele trabalhou, que ele viu lá, que um diretor da empresa desviou quase 5 milhões. E que mesmo a empresa descobrindo, a empresa não fez, não registrou boletim de ocorrência, não deu queixa, não fez nada, né? Até porque acaba ficando, como se diz, com um telhado de vidro, né? A empresa, os caras sabem tanto de tantas coisas, que às vezes deixar quieto é a decisão que elas tomam em muitos dos casos, né? Lógico que eu estou falando aqui, né, de uma situação bem maior, né, de propina, mas a gente pode trazer ela para a situação do Caixa 2. Se você abre o precedente de trabalhar com Caixa 2 na sua empresa, primeiro que dependendo do regime de tributação, você está perdendo dinheiro, né? Se a empresa é tributada em lucro real, por exemplo, a partir do momento que você paga com Caixa 2, você está deixando de aproveitar aquelas despesas ali para poder abater na sua base de cálculo do imposto de renda. Primeiro ponto. E segundo, que você cria uma operação mais difícil de ser controlada. Então, se tudo certinho, tudo documentado, né, tudo com documentos, ainda existem fraudes, existem desvios dentro das organizações, com a situação dessa, a possibilidade ainda maior, né? Você faz um movimento de dinheiro sem a comprovação. Isso facilita para quem está fazendo esse movimento. Tá bom? Não trabalhem com Caixa 2 na empresa de vocês. Beleza? Podemos passar para um próximo aqui? Acho que sim, né? Beleza. Eu acho que eu disponibilizei esses exemplos lá também, essas planilhas aqui. Aqui eu pus só o print, mas isso aqui eu fiz uma planilha. Se eu não tiver, eu disponibilizo lá no Ava também para vocês. Mas eu acho que esses eu coloquei. Beleza? Então, só para a gente dar uma entendida disso daí, vamos fazer aí. Vocês preferem que eu continue com o conteúdo e deixe esses exercícios para vocês fazerem depois? Como vocês preferem fazer? Vocês em quem manda? Esse aí daria pra gente fazer no caderno ou só no computador Não, mesmo? dá para fazer no caderno, ou se quiser fazer no Excel, né? Para ficar mais fácil. Mas a ideia é que elabora um controle de caixa para um dia, considerando uma empresa fictícia, ou sua vida pessoal, ou a empresa que você trabalha, né? Então, data, histórico, se foi entrada, se foi saída e qual que é o saldo. Quer tocar aí? Fica cheio para fazer depois. Se tiver alguma dúvida, a gente volta no início da próxima aula. Eu acho que é assim, né? Esse silêncio. Então tá. Aquele controle que a gente acabou de ver, então, é o controle de caixa, né? Ou seja, dos valores movimentados em espécie na tesouraria da empresa. Um outro que tem uma certa similaridade com ele, mas é o controle bancário. Aí é acompanhar o movimento da empresa em suas contas mantidas junto aos bancos, aos bancos oficiais. Ou seja, tudo aquilo que entra e que sai de recurso nas contas da empresa, que transita de uma conta da empresa para outra, né? Um depósito que eu fiz, tirei o recurso ali em espécie do meu caixa, depositei numa conta, né? Igual no exemplo eu tinha colocado aqui, depósito no Banco Itaú. O controle bancário é para poder acompanhar tudo o que acontece na conta, né? Isso precisa refletir exatamente o que está no extrato, né? Eu preciso ter um sistema de informação, se eu uso sistema de informação, que me garanta que eu não consiga fazer lançamentos divergentes do que está no extrato, que eu tenho que ter um extrato para amarrar. Então, eu tive um recebimento. Eu vou fazer a baixa de uma nota fiscal, que estava em aberta. Eu preciso do respectivo extrato lá, se ela foi recebida pelo banco, né? Eu preciso ter um lançamento do meu extrato.
eu fiz um pagamento, eu tenho que ter o lançamento no meu extrato. E eu preciso acompanhar também tudo que acontece além disso, né? Além dos recebimentos e dos pagamentos, tem tarifas bancárias que são debitadas, né? Se eu usei a conta garantida, eu vou ter juros, se eu fiquei negativo. Tem contas que, né, de utilidades, energia, água, telefone. Eu não sei de onde você entra as principais, mas aqui é entre outras. Essas aqui são algumas das principais. Então, são os movimentos que acontecem no banco, né? Normalmente, se você tem um sistema de informação, à medida que você vai fazendo, né, você programa a conta a pagar, fiz o pagamento da conta, dou baixa, o sistema vai gerando isso. Se não tem, né, está aqui uma sugestão de como poderia ser um controle bancário, né, uma forma mais simples de você conciliar as suas contas bancárias, né? Então, aqui vamos imaginar que essa empresa nossa fictícia aí, ela trabalha com 4 bancos diferentes. Ela tem uma conta no Banco do Brasil, uma conta na Caixa Econômica Federal, uma conta no Santander e uma conta no Itaú. E aí, então, nós estamos conciliando o saldo dessas contas no dia 3. Essa conciliação tem que ser diária também, assim como a conciliação do caixa, né? E é isso aqui uma planilha mesmo, se eu não tiver no meu sistema, e é algo simples. É algo simples. Eu estou vendo aqui o que eu não tinha lido aí o chat ainda, eu estava só lendo. Eu coloco lá, né, crio uma planilha, por exemplo, e anoto lá qual que é o saldo inicial que eu tinha. Ok. O que eu recebi em cada uma dessas contas hoje? O que eu paguei em cada uma dessas contas hoje? E qual que é o saldo que o meu sistema está me apontando? Então, aqui eu estou falando, por enquanto, do meu sistema, né, do sistema de gestão que eu tenho lá na empresa. Aí eu vou confrontar isso com o saldo que consta no extrato bancário. Então, por exemplo, Banco do Brasil, de acordo com os movimentos que eu registrei no meu sistema de recebimento e de pagamento, ele está me falando que ao final do dia eu tenho 85.800 de saldo. Quanto que tem no extrato? 85.800. Não tem diferença? Ok. O mesmo acontece aqui com o Banco Santander, né, nesse exemplo, com o Banco Itaú. Só que na Caixa Econômica Federal, o meu sistema está me falando que eu terminei o dia com um saldo de 4, que eu estou terminando o dia, nesse aqui a gente faz ao final do dia, com 4.555. Mas quando eu pego o extrato está me dando só 531. E o extrato que representa, né, a realidade. Existe uma diferença de 4.024. Existe alguma coisa errada aqui que não fechou na minha conciliação. Então, eu preciso verificar cada uma dessas entradas, né, pegar o extrato e verificar cada uma dessas entradas e ver como que elas estão registradas no meu sistema, quais valores, né, como que elas foram lançadas. Vou pegar cada um desses pagamentos, dessas saídas que constam no meu extrato e ver como que eles foram lançados no meu sistema. Até identificar onde é que está essa divergência, não pode haver diferença. Mas é isso daqui, ó. É uma forma, a tesouraria, né, você abre ela de manhã e ela tem que fechar no final do dia, né? Mas fechar não é só fechar a porta. É fazer esse checklist em tudo que envolve recurso financeiro da empresa. Então, desde o caixa de tesouraria até todas as contas. Como eu dei exemplo para vocês, um caixa de banco ele tem esse processo diariamente, né? Ele abre o seu caixa no início do dia, no final do dia ele tem que fechar o caixa antes para casa, não pode dar diferença. A tesouraria do banco é a mesma coisa. E a tesouraria da empresa não é diferente. Tá ok? Beleza, gente? Então, isso aqui é para poder confrontar como que terminou o meu sistema e como que consta de fato no meu extrato. Um outro controle também sugerido, né, é acompanhar como é que andam as minhas vendas, como é que anda a minha produção, né, diariamente. Então, tudo que é produzido versus tudo que é vendido, né? Assim como os prazos de recebimento. Para que eu vou ter esse controle, então? Para eu poder ir vendo diariamente como é que está o desempenho da minha empresa e ver se ele está andando de acordo com o que havia planejado no meu fluxo de caixa, né? Então, para eu ter o total de vendas
acumulado diariamente, né? Então, hoje, 22 de abril, o que eu já vendi do dia 1º até hoje? Bem, fazendo uma prospecção desses 8 dias que faltam, eu vou alcançar o que havia previsto lá no meu orçamento, no meu fluxo de caixa. Ele vai ajudar também a gerar dados para eu poder conferir o meu caixa, né? Então, eu tenho aqui controle de vendas, dia 22, final do dia. Aqui está falando que eu vendi 10. E desses 10, 5 foi à vista. Me dá o controle de caixa. Opa, entrou 5 aqui? Entrou. Então, eu começo a confrontar 2 controles diferentes, né? Opa, peraí, eu vendi 10, 5 foi à vista, em espécie, mas no meu caixa está constando que entrou só 4.500. Cadê os outros 500? Aí vai procurar saber, não, os 500 foi porque foi autorizado, embora isso não é uma prática legal, mas foi autorizado que um determinado funcionário precisou de pagar um serviço lá e ele já tirou o dinheiro da venda do dia. Não é legal isso acontecer, mas às vezes acontece dentro das empresas. Ok, tem identificado isso. Mas eu começo a ter uma dupla checagem, né? Uma confrontar um controle com o outro. Permite, né, eu gerar, até para previsão de fluxos futuros, né, minhas vendas a prazo, gerar contas a receber com esse controle, e ele vai gerar informações para compras, né, para fluxo de caixa. Então, a partir do momento que eu tenho um controle diário de produção ali, eu vou vendo, vou acompanhando também o meu estoque, né? Eu preciso comprar e vou gerando informação no meu fluxo de caixa, com a previsão de recebimento, do que eu vendi a prazo, com a previsão de pagamento, daquilo que eu comprei, ok? Um outro, né, controle aí sugerido e necessário, né, é o controle de contas a receber. Então, eu tenho um acompanhamento das minhas contas a receber, né, ou do serviço, de venda, contas a receber a partir de vendas ou de prestação de serviço. Então, eu ter, quando a gente constrói, quando eu mostrei aquela previsão de fluxo para vocês lá, então a gente tinha lá, né, previsão de contas à vista, contas a prazos. A partir do meu controle de contas a receber, eu gero essa previsão de contas à vista, né? Inclusive para fazer o diário, igual eu mostrei no exemplo para vocês. E vai servir também para o seguinte, eu tenho aqui, nesse controle de 5, é o controle de vendas. Então, eu vendi 10 no dia. Está falando que 5 eu vendi à vista e 5 eu vendi a prazo. Então, no meu controle de contas a receber, tem que ter aparecido mais 5. Né? Para evitar, por exemplo, possível desvio. O sujeito faz a venda, lança essa venda como sendo a prazo, recebe essa venda à vista e bota o dinheiro no bolso. Só que essa venda vai ficar aberta lá para o resto da vida, ela não vai realizar. Então, quando eu tenho um controle, eu consigo confrontar isso. Opa, tem uma conta aqui que já é antiga que eu não recebi. Por quê? Aí, quando vai se verificar, nossa, a conta foi recebida à vista e a gente teve um problema, foi uma fraude aqui. Com o controle de contas a receber, então, né, é possível estimar os valores a receber em dados períodos, né? Então, o que eu tenho para receber nos próximos 30 dias, próximos 60, próximos 90, isso sendo atualizado diariamente, vai me permitir eu gerenciar as contas vencidas, né? Até para que eu tome decisão. O que eu vou fazer? Eu paro de vender para esse meu cliente que não pagou, eu faço uma cobrança, eu mando eu mando protestar, eu entro com uma ação judicial, qual que é o atraso, que tipo de providência que eu vou tomar. Então, eu preciso conhecer qual que é a minha situação do meu contas a receber, né? Qual que é a idade das minhas contas a receber para tomar decisões de que ações que eu vou fazer para não perder, né? Não deixar de receber. E, além disso, também vai fornecer informação, a partir do momento que eu tenho esse controle, né, de contas a receber de clientes que pagam em dia, vai fornecer informação para elaboração do fluxo de caixa, né? Lá no fluxo eu vou ter, então, total previsto de recebimento, num dado período, ok? Um outro controle aqui, então, é o controle de contas a pagar, né? A gente não pode deixar de pagar nenhum tipo de compromisso assumido, né? Compromisso assumido, ele tem que ser quitado. A empresa tem que ter
o nome, né, para poder conseguir fazer compras. Então, se de repente ela deixa de pagar, ela pode ser protestada, ela pode ter o nome incluído em órgãos de proteção e, consequentemente, ela não conseguir fazer compras, ou não conseguir fazer compras a prazo, né? Só consegue comprar à vista, que é uma situação pior ainda. Não, pior é não comprar, né? Mas ter que comprar à vista é bem ruim também. Então, o controle de contas a pagar é para garantir que nada vai ficar sem ser pago, né? Então, ter uma organização, né? E essa organização ela vai ser sistêmica, mas se eu não tenho um sistema, eu posso fazer naquelas pastas, né? Tem umas pastas sanfonadas que aí tem lá 30, 31 divisões e por dia eu vou colocando então as contas de vencimento. Então, abriu o dia da empresa, 23 de abril de 2020. Quais as contas que eu tenho para pagar hoje? E aí eu tenho todas ali na minha pasta sanfonada, né? Mais um sistema que também ajuda muito e que a grande maioria das empresas tem, né? Mas esse controle de contas a pagar, então, é garantir que todos os compromissos sejam pagos, né? Da data. Por quê? Evito o pagamento de encargos, né? Evito que o meu fornecedor, o meu prestador, interrompa a prestação de serviço ou fornecimento de mercadoria, porque eu não paguei, né? A partir do momento que eu tenho também, a partir do momento que eu tenho controle de contas a pagar, né? Isso ajuda a alimentar o meu fluxo de caixa, da mesma forma que o controle de contas a receber. É isso que vai gerar para o meu fluxo de caixa, né? Quando eu faço o fluxo de caixa para o ano, eu vou muito em cima do orçamento. Mas quando eu faço aquele diário que eu mostrei, eu vou muito em cima desses dois controles aqui. Que o que eu já tenho certo. Aquele que eu faço para o ano, eu tenho então uma expectativa de orçamento. Como eu já disse, fazer orçamento não é fazer previsão do futuro, a gente não consegue fazer previsão do futuro, né? A gente cria uma expectativa com base em vários fatos e fatores, e o fluxo de caixa nasce a partir daí. Isso distribuído ao longo do ano, dos 12 meses. Agora, no diário, o que alimenta o meu fluxo de caixa diário, então eu construí para todos os meses de 2020. Agora eu estou construindo só o de abril, dia a dia eu quero ver o que está acontecendo. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Quem alimenta aquilo é o controle de contas a receber e o controle de contas a pagar. Que aí eu tenho a previsão de recebimento por dia e tenho a previsão de pagamento por dia. E vou cruzando essas informações. Ok? Se por acaso, né, por algum motivo, a empresa não conseguir quitar algum compromisso no vencimento, né, o ideal é que a empresa tente uma negociação com o seu credor. Não é simplesmente não pagar, né? Não pagar, corre o risco de encargos financeiros, simplesmente não pagar. E corre o risco de interrupção de fornecimento ou de prestação de serviço. Então, o ideal é que eu entre em contato com o meu credor e fale, olha, tive um problema, e não vou conseguir honrar esse compromisso, precisamos renegociar isso daqui. Um cliente não me pagou, não vai me pagar. Agora, é de boa fé que se faça isso com antecedência, né, pessoal? Uma aluna deu um exemplo, foi até esse ano, no início desse ano, quando a gente está na sala de aula, e logo no início ela deu um exemplo da empresa, que eu não sei se ela trabalha ainda, se ela trabalhava, como que é. Ela falou que a empresa normalmente não tinha recursos, estava com problema de liquidez, não tinha recurso para poder honrar seus compromissos, né? Mas ao invés de pegar o telefone, ligar e tentar negociar, o que a empresa fazia era o seguinte: não pagou algumas contas hoje, no dia 22, por exemplo. Aí amanhã ligar para o fornecedor e falou, mandei um arquivo para o banco, mas não sei o que aconteceu, não deu errado. Agora eu só vou conseguir incluir de novo isso aqui dia 30, dia 25. Mas já era algo programado, né? Não era algo de boa fé. Na verdade, não pagou porque não tinha dinheiro. O correto a se fazer é ligar para o credor, porque o cara também tem compromisso, o cara também está esperando, a empresa está esperando aquele recurso, né? Então, quando você sabe que vai ter um desencaixe, construir ali o meu fluxo, né? Deixa eu até voltar para aquele exemplo que eu tinha dado lá, peraí, depois eu volto aqui de novo. Construir, por exemplo, aqui meu fluxo diário e vi que no dia 5 vai faltar dinheiro. E aí, desses 35 mil que eu estou pagando, digamos que 5 mil, que 30 mil fosse folha de pagamento e 5 mil fosse um fornecedor. Eu sei que lá no dia 10 minha situação vai ficar tranquila de novo. Então, na hora que eu construir isso aqui, no dia 31 de março, no dia 1º de abril, que eu já vi essa situação, eu pegar o telefone e ligar para esse cara, para esse meu fornecedor, e falar aqui, estou com um problema,
preciso que você me ajude. Estou com um problema de fluxo de caixa, preciso de sua ajuda. Eu preciso que você prorrogue esse título que está vencendo dia 5 para o dia 10, que é o dia que eu vou receber de um grande cliente e aí não tem problema de caixa mais. E que isso seja feito sem a incidência de encaixe financeiro, né? Mas então você já antecipa para a empresa que ela não vai dispor daquele recurso que ela está contando no fluxo dela também, porque da mesma forma que a gente tem o nosso fluxo aqui, com a previsão de recebimento aqui, dia a dia, o nosso prestador, o nosso fornecedor também tem uma previsão de recebimento, né? Então não é simplesmente chegar no dia, não pagar e depois ligar para o cara e falar, olha, deu um erro aqui, como foi o exemplo que essa aluna deu. Nesse dia primeiro eu já vejo que vai dar uns encaixes e já entro em contato com o meu fornecedor e solicito a ele que reprograme o vencimento do meu título para uma data onde eu não tenho mais problema de caixa, onde o meu caixa já está normalizado. Ok? Deixa eu ver aqui, Bárbara. Lá na sua empresa já fizeram isso também, isso do exemplo que eu falei, Bárbara? De falar que deu erro? Não é uma prática muito legal, né? Eu sou mais a favor de se ter ferramentas como essa, né? Então eu tenho planejamento anual e para dentro de cada mesa, que é o início de cada mesa, eu construo um planejamento diário. E aí, se eu vejo que vai ter um desencaixe, eu entro em contato com o meu... Isso é perfeitamente possível, né? Lá na empresa que eu trabalho, eu tenho cliente lá que venceu a segunda fatura ontem e que não pagou. Quer dizer, de repente o cliente que te pagava em dia começa a ter um problema e para de te pagar. Isso pode trazer um desencaixe, né, dependendo da representatividade que esse cliente tem. E se isso acontece, mas você sabe que num dado momento você tem uma entrada de recurso, né, nesse exemplo que eu criei aqui, fictício aqui, para representar isso, você tem uma entrada de recurso, vamos chamar e vamos renegociar. Aí renegociado não vai ter problema. Então, digamos que eu consegui. Nesse dia aqui, o meu fornecedor aceitou que eu não pague a nota dele nessa data. Vou pagar a nota dele no dia 10. Ele julgou a nota 5 dias para frente. Então, no momento que eu faço esse movimento, eu já não estou ficando mais no vermelho, né? Mas não é simplesmente não pagar e depois não dá. E outra, né? Sobra para o funcionário, muitas das vezes, encarar essa mentira, né? Ligar lá e falar, olha, deu erro. E é uma mentira que eu nem sei se cola muito também, porque nesse caso dessa outra aluna que contou, aí o cara, não, tá bom, deu erro ontem, pô, põe o título hoje de novo, então, que não vai dar erro hoje, né? Não, só posso dia 25, dia 26, que eu vou poder pôr esse título de novo. Não faz muito sentido, né? Se era para ter pago ele ontem, e deu erro ontem, eu só vi hoje, se fosse erro mesmo, eu ia procurar resolver hoje, dada a urgência do problema. Não é uma boa prática. Ok? Então, se a empresa não conseguir pagar os compromissos, negociar um novo prazo. Mas não é... E com antecedência, né? Como eu disse, da mesma forma que a gente tem o nosso planejamento, a empresa, que é o nosso fornecedor, o nosso prestador, também tem o dela. Ok? Uma outra sugestão aí, né, para se adotar nas empresas, é o controle de desembolso. Ou seja, acompanhar o pagamento de custos e despesas mensais, né? Acompanhar tudo que está sendo desembolsado pela organização. Tem um exemplo aqui, que eu coloquei aqui, ter um relatório, uma planilha, enfim, alguma coisa que vá mostrando para o gestor, né, para o gestor financeiro, para a diretoria da empresa, para onde estão indo os recursos. Então, esse exemplo aqui, isso aqui, inclusive, eu trabalho com esse exemplo. Esse aqui é um exemplo que eu copiei de um modelo que eu criei, já uso ele há 7 anos. Diariamente, então, né, o que foi pago. Então, aqui ainda tem mais parte desse controle aqui. Na verdade, eu chamo ele de boletim de caixa. Então, ele tem o saldo das contas, ele tem os recebimentos, eu trouxe só essa parte, copiei só essa parte aqui. Então, digamos que eu estou fazendo do dia 22 de abril. Então, aqui vai ter o que eu paguei no dia 22 de abril,
né? Dentro dessas classificações, existem várias outras, eu coloquei só algumas, e o que eu já paguei disso no mês. Isso ajuda a ver para onde está indo o recurso, né? O que foi pago dentro do mês, né? No dia 30 isso consolida, no último dia do mês isso consolida. Então eu consigo olhar e falar, olha, em investimentos nós gastamos tanto, com o pessoal nós gastamos tanto. E aí dentro de pessoal, uma parte foi com processo trabalhista, por exemplo, foi com rescisão, né? Com a infraestrutura, desembolso de água, esgoto, energia elétrica, foi tanto. Então, assim, é muito importante, né, que se acompanhe isso daqui para saber para onde o dinheiro está indo, primeiro ponto. E segundo, se eventualmente existe um desencaixe, né, se a empresa está gastando mais do que ela está recebendo, do que ela está ganhando, ela saber exatamente onde ela pode começar a mexer, né? Digamos que trazendo para o nosso universo aqui pessoal, digamos que construído lá o nosso fluxo de caixa lá, né? Nosso planejamento financeiro para o ano. Aí quando encerrou o mês de abril, a gente foi ver, ficou diferente, ficou abaixo do que o meu saldo final ficou abaixo do que eu havia projetado. Tá, por quê? Aí eu vou começar a olhar. Aí vou descobrir, por exemplo, que como estava de quarentena, estava em casa, acabou bebendo um pouco a mais e gastou um pouco mais de dinheiro que esperava com cerveja, por exemplo. E aí precisa ajustar para trazer para o eixo, eu sei onde é que eu posso cortar. Vou cortar aqui na cerveja. Só um exemplo bobo, só para tentar ilustrar, né? Trazendo para a empresa, então, se de repente está fugindo, está extrapolando para os meus gastos, eu sei onde é que eu posso mexer. Então vamos reduzir, então, vamos frear um pouco os investimentos, ou não vamos mexer em investimento, mas vamos tentar renegociar com os proprietários de imóvel, vou baixar aluguel, vamos trabalhar aqui para a economia de energia elétrica, questão de pessoal, vamos readequar a nossa folha à realidade da empresa. A partir do momento que eu sei para onde está indo os recursos, né, os recursos financeiros da empresa, me permite eu tomar ações se isso for necessário. Eu tomo a previdência de cortar, se isso for necessário, cortar, reduzir. Então, aqui é um controle de desembolso mensal, né? A ideia é que se faça isso diariamente e vá acumulando. Então, ao longo do mês, digamos que eu tenha 5 contas de energia elétrica, então vencendo em datas diferentes. Então, hoje venceu uma. Então, hoje eu paguei 1.000. Acumulado aqui, já tenho 45 mil. E aí eu vou sabendo exatamente para onde está indo o nosso dinheiro. Ok? Um outro controle, né, importante é o controle de estoque. E esse aqui é um que muitas empresas têm problema, né? Eu tive um aluno uma vez, o amor já tem uns 3 anos, eu acho, e aí ele falou, eu fiquei impressionado dele falar, e assim, a naturalidade que ele me passou, que o dono da empresa encarava o negócio. Ele falou, lá na empresa, a gente faz inventário de estoque todo mês, e todo mês dá diferença, dá quebra, todo mês falta. Mas não é aceitável, né? Pô, se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Alguma coisa no processo, ou está havendo desvio, mas não pode acontecer isso. Estoque é algo difícil, né? A gestão de estoque é algo complicado, mas que é possível de ser feita. A partir do momento que eu tenho um processo bem definido e funcionando, então só sai do meu estoque se eu tiver um pedido, né? Seja no sistema ou não tem sistema para isso, então vai ser um bloquinho que eu fiz aqui. Então eu só tiro qualquer coisa dentro do meu estoque mediante um pedido. É como se eu tivesse tirando uma nota fiscal para cada venda, por exemplo. Se é estoque de produtos para revenda, de produtos acabados para venda, só vai sair mediante a nota fiscal. E ponto, né? Esse controle de estoque ele é importante. Não faz sentido isso que esse aluno falou uma vez. Lá na empresa, todo mês a gente conta estoque e todo mês dá diferença. Não pode dar diferença, né? E se dá diferença, tem que identificar por que ela veio. Então, eu tive uma diferença aqui nesse mês. Normalmente a gente faz contagem de estoque uma vez ao ano.
Você pode fazer um rodízio. Então, durante o ano, você vai escolhendo alguns produtos aleatoriamente e conta eles e confere com o sistema. Mas contar todo o estoque, normalmente se faz isso no encerramento do ano, né? Bem, pois bem, tendo controle, então, eu evito desvios. Se eu não tenho controle, como foi o caso desse aluno, né, que me contou lá no passado, a partir do momento que os empregados que não têm controle e que todo mês falta, mas que fica por isso mesmo, os caras vão, o cara que tiver mal intencionado vai começar a levar algum também, né? Fala, poxa, ninguém dá falta mesmo, vou levar um negocinho desse aqui para casa, ou vou vender por fora aqui, que não vai dar em nada. No final do mês acerta estoque. Então, se você tem controle, você evita situações como essa. Se você tem controle de estoque, você vai evitar tanto que não falte, como que não sobre produtos, né? Tem uma disciplina que eu acho que no curso de vocês, não sei se tem, acho que não, que é a disciplina de sistema de informação. Mas lá na disciplina de sistema de informação, né, falando do uso do sistema de informação na gestão das empresas, tem uma unidade que traz uma situação, um problema lá, de um casal que tinha uma loja de 1,99 e tudo, e que não tinha nada, não tinha controle de estoque, não tinha nada. E aí vai trazendo alguns problemas que eles enfrentam. Um deles é que comprou uma dada mercadoria, depois, quando foi ver, tinha 2.000 itens daquele produto parado no estoque já há muito tempo. E comprou porque achou que precisava, né? Um outro caso, uma cliente chega procurando um determinado produto, que ela queria 10 itens, mas aí eles não sabiam se tinha, na prateleira tinha só 3, não sabiam se tinha no estoque. Então, quando eu tenho um controle de estoque eficiente, né, um controle de estoque que funcione, eu vou evitar o desvio, que eu já falei, mas eu vou garantir também que não falte produtos e que nem tenha produtos em excesso, que eu tenha um estoque adequado à realidade da minha empresa, da minha operação, né? E o controle de estoque, ele precisa fornecer algumas informações para a gente, né? Então, quanto que eu tenho em estoque hoje, por exemplo? Se eventualmente eu preciso fazer um movimento, essa informação é importante. Até mesmo que eu possa aumentar o meu giro de estoque, eu reduzir meu giro de estoque, fazer uma promoção que eu preciso levantar recursos, né? E não só o montante, né, do estoque como um todo, mas também por linha de produto. Que quantidade de item que eu tenho de cada peça no estoque, né? Pode ser que eu estou com a mercadoria parada lá empacada, e essa mercadoria, inclusive, pode ser que ela tenha dados de validade e está vencendo, dependendo do que for. E se eu tenho uma situação dessa, uma mercadoria para venda, para revenda, a partir do momento que eu tenho um controle e conheço isso, eu posso, por exemplo, fazer uma promoção para fazer com que ela gire, para fazer com que ela saia, né? Qual a quantidade e o custo de mercadorias vendidas, né? Isso aqui eu posso confrontar lá com o meu controle diário de vendas, por exemplo. Quais os estoques que estão parados em um determinado tempo, que não vende, né? Para que eu tome uma decisão. Então, eu vou vender, eu vou conversar com o meu fornecedor para devolver, trocar por outra coisa, eu vou repassar para um concorrente meu que tem necessidade desse produto, enfim. E qual que é a necessidade de compras e reposição de estoque, né? E, consequentemente, vai influenciar lá no meu fluxo de caixa. Então, o controle de estoque é um item também muito importante. Infelizmente, talvez por ser complexo, gestão de estoque, eu vou dizer, não é algo simples, né? Problemas existem, mas é algo que não pode deixar de ter. Controle de estoque é algo que precisa estar muito certo. Eu já vi, assim, as mais variadas situações. Eu trabalhei em hospital, para vocês terem uma ideia, né? Em hospital você tem alguns produtos que são usados, né? Alguns medicamentos que são usados. Eu não sei, eu também não entendo nada de medicamentos e não entendo nada também do que vai ficar doidão ou não. Mas eu lembro de uma situação no hospital, há uns anos atrás, que aí o pessoal tinha dado um exemplo lá, levantado uma situação que um ex-funcionário desviava um determinado produto que ele usava para ficar doidão. Não sei nem o que é, nem que produto, medicamento que era, né? Então, você tem várias situações. Você tem aquele produto que ele pode pegar para uso, para poder vender no mercado paralelo, né? Desvia aquele produto para vender. Se você não tem esse controle, fica fácil para o cara fazer isso, o cara que quer fazer errado. Ok? E aí o orçamento, né, que eu já citei hoje,
E, de novo, né, eu sempre estou fazendo referência às duas turmas aí, porque são cenários diferentes. A turma do quarto período já estudou a disciplina de planejamento financeiro orçamentário. A turma do segundo período vai estudar, talvez no próximo semestre. Acho que essa disciplina vem no terceiro. Não, se bem que eu dei ela, foi para uma turma de quarto, ela varia, eu acho. Mas, enfim, vocês vão ter disciplina de planejamento financeiro orçamentário. E aí lá a gente vai estudar mais isso daí, né? O que é um orçamento, como que se constrói um orçamento base zero, um orçamento baseado em histórico, por onde eu começo, enfim. Tem uma série de detalhes que a gente vai estudar. Mas o orçamento é o que me ajuda a dar um norte, né? Eu falei para vocês aí uma ou duas aulas atrás, e falei hoje de novo, se você constrói o planejamento da sua vida financeira pessoal, por exemplo. Então você começa hoje, não tinha nada até hoje. Eu quero fazer de maio a dezembro. Você não consegue prever tudo que vai acontecer de maio até dezembro, né? Pode ser que lá em agosto você receba uma promoção, seu salário dobra, triplique. Excelente. Pode ser que você tenha uma despesa que você não esperava. Então, não tem como prever. Mas a partir do momento que eu tenho uma peça como essa, né, orçamentário, trazendo de novo para as empresas, eu tenho um norte, eu tenho um rumo, que obviamente não tem a garantia que vai ser exatamente daquele jeito. E não vai ser, tá? Você constrói orçamento, você vai passar, né, buscar um exercício contínuo. Então, o primeiro orçamento, não, minha empresa não tem nada. Vou fazer o primeiro orçamento agora. Não fique triste ao final do exercício do ano, você vê que você passou um pouco distante no seu orçamento do que foi a realidade, porque ele é um exercício de aprendizagem contínua. Aí no segundo ano que você fizer, você vai acertar um pouco, vai passar mais próximo, até que isso vai ficando bem mais próximo, né? Exceto se vier uma situação como essa que a gente está vivendo agora. Então não tem orçamento que vá passar perto da realidade. Né, porque nós planejamos uma coisa, né, de uma maneira geral, as empresas planejaram uma coisa no final do ano passado, para esse ano, com uma expectativa até de crescimento da economia, e o que se mostra, dado essa questão da pandemia, é outra totalmente diferente. Mas então, o orçamento não é uma previsão do futuro, mas ele me dá um norte, é ele que vai me dar decisões, né? Decisões do tipo, invisto, não invisto, compro, não compro, tive um problema que não estava previsto no meu orçamento, que impacto isso vai dar no final. Então, a partir do momento que eu tenho orçamento, eu tenho um norte, eu tenho um caminho a seguir, né? Eu tenho um planejamento. Se você não tem planejamento, você vai para onde? Não sei nem para onde eu quero ir, né? Eu gosto de usar de exemplo na disciplina de planejamento estratégico, que é uma disciplina que eu trabalho com ela também na faculdade, o exemplo da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela está lá diante de 3 caminhos, né? São 3, e aí ela pergunta para o coelho, qual caminho que eu pego, coelho? Aí ele fala, você quer ir para onde? Ela não sei, ele fala, então qualquer um. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Agora, se você sabe, tem um objetivo traçado, bem definido, aí você tem que pegar o caminho exato para aquilo ali. E o orçamento é esse caminho, essa luz, né? Então, ele vai ajudar no planejamento da empresa, né? Vai ajudar a programar as atividades. Então, eu tenho meu planejamento e digamos que é uma indústria, eu tenho meu orçamento, digamos que nós somos uma indústria de chocolates. Então, nós sabemos que em fevereiro e março nós vamos ter que triplicar a produção, que a gente vai ter muita demanda, nós vamos contratar mão de obra temporária, nós vamos autorizar que os funcionários façam hora extra, ou seja, já tem tudo aquilo programado, né, de maneira sistemática dentro da minha organização. Ele me ajuda no meu planejamento. Ele ajuda a coordenar as atividades, né, ajuda na tomada de decisão, né, que as ações sejam coerentes com aquilo que se espera da empresa. Então, eu fiz o orçamento, e dentro do meu orçamento eu tenho uma verba para publicidade e propaganda de X R$1.000 por mês. À medida que vem chegando as demandas da área de marketing, né, elas estão já aprovadas ou pré-aprovadas no orçamento. Fica mais fácil até para tomar decisão, vamos, não vamos, né? A partir do momento que eu tenho recurso alocado, eu previsto no orçamento, né? E aí eu tenho meu pessoal especialista falando que aquela ação é interessante, precisa ser feita, fica mais fácil tomar a decisão, né?
já tem um norte já. Motivação, né, fornece estímulos aos gerentes para poder atingir as metas, né, atingir o orçamento. Muitas das vezes, né, as empresas trabalham, ou seja, muitas das vezes não, mas enfim, tem empresas que trabalham com a questão da PLR, né, da participação do lucro. Primeiro objetivo, primeiro ponto que tem que ser alcançado para a empresa pagar PLR é o quê? Ela ter lucro, porque é um programa, uma participação em lucros e resultados. Se não tem lucro, vai distribuir o quê? Então, o primeiro ponto é esse. Aí depois vem as outras metas, que precisam, né, os outros indicadores precisam ser batidos. Isso não sai do nada, né? O diretor da empresa não vira e fala, olha, se der lucro de tanto e vocês atingirem essa meta, aí eu vou pagar para vocês mais um salário para todo mundo de PLR. Ele não tira isso assim do nada, né? Isso sai dentro do orçamento. Os números saem dentro do orçamento. Então, a partir do momento que construiu o orçamento, deu uma previsão de um lucro X. Aí, a partir daí, já começa. Então, se a empresa atingir esse lucro, já está habilitada a pagar PLR. Ok? Ok, tá. E para receber a PLR, tem que atingir esse objetivo, essas metas, né? E aí todo mundo começa, não só os gerentes, como eu coloquei aqui, mas todo mundo começa a correr atrás. Os gerentes são quem vão motivar, né, o pessoal da operação, né, até por estar mais ligado aos itens, mas é um desafio de todos. Ajuda na comunicação, orçamento, né? É mais fácil você comunicar inclusive tomadas de decisão. De repente vem seu pessoal do marketing querendo fazer uma campanha ali, precisa de uma grana, mas essa grana não está prevista no orçamento. E essa grana pode causar um grande impacto. É mais fácil até de você falar não, né, quando não é possível. Você tem fatos para mostrar e convencer a pessoa. Não é porque você não quer, mas aquilo ali não cabe, não está dentro de um orçamento, não tem uma previsão. Gera base de avaliação para os gerentes e para a empresa como um todo, né? E permite o controle, né? Permite eu acompanhar se aquilo que eu planejei está acontecendo. E se não está, por quê? Foi porque eu errei? Na hora que eu fiz o meu planejamento, então esse acompanhamento, esse controle, né, ele se dá mensalmente. Eu construí um orçamento para o ano todo, os 12 meses, e estou acompanhando. Então, janeiro, eu previ isso, aconteceu isso. Por quê? Está diferente. Aí eu vou atrás para poder entender. Ah, não, porque aconteceu um problema aqui que não estava previsto. Não, eu errei na hora que eu fiz a previsão de um determinado item aqui do meu orçamento. E aí eu vou corrigindo. Orçamento, as empresas constroem, né, ao final do exercício, mais ou menos setembro, outubro, para o ano seguinte. E depois elas dão uma revisitada, né, em maio, poxa, como é que nós estamos até agora? Vou fazer um V2 do meu orçamento aqui, então. Vou dar uma corrigida em algumas coisas que eu já vi aqui. Aí, quando chega setembro, outubro, ela normalmente faz um V3 daquele orçamento daquele ano e já faz o orçamento do ano seguinte. Ok, pessoal? Dúvidas da minha falação? Não? Bem, então antes de eu seguir aqui, eu tinha pedido ao Douglas e à Bárbara Letícia para avisar vocês, né, com certeza eles o fizeram, prontamente se disponibilizaram e o fizeram, comunicar que está disponível a atividade da Nuava, né, para poder vocês fazerem. São 3 questões, recapitulando, valendo, é uma tentativa só, tá? São 3 questões valendo 200 pontos cada. Os outros 400 pontos, embora eu não tenha tido, Eduardo, você falou do e-mail da Renata, eu não recebi esse e-mail, que eu recebi falava que era até o dia 17. De qualquer forma, não muda, o que eu combinei com vocês está valendo. Então, no domingo, né, o próximo domingo agora, que vai ser dia 26, eu vou tirar os relatórios de cumprimentos do AVA. Então, essas questões que estão postas para vocês, cada uma vale 200, né, totalizando 600, são 3 questões. Os outros 400 pontos vai ser pela realização do AVA, unidades 1 e 2. Então, quem tiver feito, né, todas as unidades,
E aí eu vou somar essa nota, né, a nota que tirar nas 3 questões, mas essa de fazer o AVA, e isso eu vou lançar como sendo oficial 1. Então, o sujeito fez as duas, vai ter os 400. Não, fez só a unidade 1, aí vai ter 200. Vai ser proporcional à completude lá das unidades 1 e 2. Quem não fez ainda, né, até sábado, então, para poder fazer no domingo que eu vou emitir os relatórios, tá? Antes disso eu não vou olhar porque a gente acordou isso semana passada aí, está mantido o que eu falei, beleza? São questões tranquilas, né? Quem fez já viu lá, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E aí, para a gente, fica aí, né, também para vocês, tem os exercícios, esse de praticar que estava lá em cima, e elaborar também pelo menos 5 controles que possam ser implantados na sua empresa e exemplificar, né? Na verdade, a minha ideia até aqui, pessoal, é para quem tiver oportunidade, verificar dentro das organizações, né, quais desses controles têm, se eles são eficientes, se eles podem ser aperfeiçoados, se não tem, se não seria possível implantar, né, ter alguma coisa nesse sentido, porque controle nunca é demais, né, que são alguns de vários, e muitas das vezes, como eu disse, empresas pessoais, empresas de gestão pessoal não tem nada, e aí ela fica muito vulnerável a fraudes, a desvios, ok? Claudinei, Oi. nessa sua matéria, as atividades que tem para a gente fazer, a gente tem que, tipo, baixar, fazer, mandar no seu e-mail? Não, não, só quando for É, atividade avaliativa. Esses aqui assim não, só para poder praticar mesmo, entendi. Não, beleza. tá? Só quando for Não, avaliativa. essas atividades que a gente tem que tipo, entregar da sessão 1 e sessão unidade 1 e unidade 2. Aí na hora que tiver atividade lá, como é que é pra gente fazer? Que eu vi que as postagens aqui é diferente dessa matéria. Não, pois é porque essa matéria ela é a MP, né? Aquelas, as outras são a MI, aula modelo instituição. A MP é modelo professor. Então, assim, na verdade, o que é fazer o ABA dessa disciplina? Esse conteúdo que eu estou disponibilizando aqui, né, que a gente está usando, ele está disponibilizado lá, então entrar. Na pré-aula eu coloco um vídeo relacionado ao tema, na pós-aula vai ter uma atividade, mas não tem que mandar, não tem que entregar. Agora, como a gente fechou a unidade 2, então vai ter uma outra atividade valendo 500 pontos, que aí eu vou lançar para vocês lá. Fechando, então a primeira foi fazer aqueles cursos, né, fechando aqui os 1.000 pontos de parcial 1 também. Mas esses aqui que são postos ao longo é para praticar mesmo, não tem que me enviar não, tá? E na próxima Ah, sim, aula, entendi. então, tranquilo? E na próxima aula, então, pessoal, a gente começa a falar de demonstrações econômico-financeiras, né? Eu não sou o contador, mas dado a minha atividade, né, eu tenho conhecimento, um bom conhecimento na questão contábil, e isso é extremamente importante para nós, gestores financeiros. Nós não precisamos ser contadores, né? Vários gestores financeiros têm por formação ciências contábeis, mas não tem por obrigatoriedade ser. Agora, conhecer os conceitos nós precisamos. Então, nessa unidade 3 que eu preparei para a gente aqui, é para a gente ter uma noção, então, das questões contábeis, né? Então, entender as demonstrações econômico-financeiras, que nós vamos falar basicamente de contabilidade nessa unidade 3. Então, vamos conhecer algumas nomenclaturas, né? Vamos conhecer os relatórios financeiros. Então, nós vamos falar um pouquinho de contabilidade. Óbvio, não é um curso de contabilidade, né? Então, a gente não vai aprofundar na questão de contabilidade, mas a ideia é que a gente conheça alguns termos que vão ser importantes no nosso dia a dia como gestor financeiro. Aí a gente faz isso a partir da próxima semana. Combinado? Dúvidas? Tem alguém aí? Tô zoando, sei que tem.
Ok. Fechou, então? Eu vou subir a planilha lá. O Luiz pediu, o Luiz Felipe pediu, né? Eu vou subir, eu vou até ver se eu já tinha postado a outra. Eu tô até com... Ah, não, eu fechei o AVA que a gente começou a aula. Mas eu estava no AVA pouco antes de iniciar a aula. Eu vou entrar de novo. E aí eu vou ver se eu não tinha postado aquela outra planilha. Eu vou postar. E essa agora aqui do fluxo de caixa que serve como exemplo para vocês aí. Tá? Faço atividade lá. Bárbara Letícia, deixa eu ver. Acho que o Douglas não está aqui hoje não, né? O Douglas está vendendo máscara lá. O Eduardo, depois fala com o Douglas aí, eu vou mandar para vocês. Então, assim que eu disponibilizar a atividade, eu vou mandar para que vocês repassem para a turma a segunda atividade da parcial 2. Ok? Se você quiser, eu te chamo no WhatsApp aí. Se você quiser, eu passo para o pessoal, porque eu acho que o Douglas está viajando. Não, beleza, pode ser. Já é. Aí eu te mando, você envia para a turma no grupo da turma. Tranquilo. Então, beleza, pessoal. Por hoje é isso aí. Boa noite a todos.